Fala, líder! Hoje eu quero falar com você sobre feedback e especialmente quero dar uma atenção sobre feedback para pessoas difíceis. Primeiro vamos entender feedback. Feedback é toda informação que existe disponível sobre você, sobre mim. Isso está dentro de uma série de cenários que a balança me mostra de manhã quando eu peso, é um feedback que eu tenho. Meus exames, quando eu olho lá, é um feedback que eu tenho. Ou seja, toda informação sobre mim é um feedback que eu recebo. Só que pessoas reagem a feedback de forma diferente. Cada um reage de uma forma. E existem pessoas que são sábias nesse processo. Ou seja, o sábio, quando você dá um feedback para ele reage de forma positiva. Ou seja, quando ele recebe luz sobre aquilo que ele está fazendo, que de repente é uma conduta que não é positiva, sabe o que ele faz? Ele agradece, ele corrige o curso, ele melhora, ele segue em frente. E ele fica feliz por ter recebido aquele feedback, porque ele enxerga aquilo como uma oportunidade de melhoria. E ele vai se tornando um profissional cada vez melhor. E é assim que a gente tem que ser. Mas a verdade é que nem todos são sábios quando a gente fala de receber feedback. Quando a gente corrige um sábio, ele fica mais sábio. Mas me permita usar uma citação bíblica aqui para quando a gente vai corrigir o tolo, o cara que não é sábio. Quando você corrige o sábio, biblicamente falando, ele se torna mais sábio, mas quando você corrige o tolo, você ganha um inimigo. Ele não fica mais sábio por causa disso. Então a abordagem precisa ser diferente. Talvez você já tenha tido a oportunidade de corrigir alguém tolo, vamos dizer assim, e a reação normalmente é negativa. Ou seja, primeiro ele começa a dar um monte de justificativa. Ah, mas você tem que ver isso, você não está vendo a minha situação. Ah, porque o cenário é difícil, porque me falta aquilo. De repente, se você tivesse me dado mais autonomia, eu teria feito. Se você me der mais responsabilidade, eu vou conseguir me destacar. Ele sempre tenta achar um culpado. Sempre busca um culpado. E se ele não consegue botar a culpa na circunstância, ele vai botar a culpa em você, mas ele nunca puxa para ele a responsabilidade. Ele está sempre dando uma desculpa. E o que é pior, normalmente ele ainda sai dali, ele vai achar uma outra pessoa e vai reclamar com essa outra pessoa, vai fazer um verdadeiro motim ali e vai criar um problema ainda maior, vai gerar divisão, aí ele começa a gerar intriga, ele começa às vezes a gerar fofoca, isso gera um problema ainda maior. Você começa a ter crises dentro da organização, do departamento, da organização, da igreja, enfim, do cenário que você tiver, aquilo começa a gerar divisão e a enfraquecer a organização. Você já passou por situação como essa? Já teve liderado que criou mais problema em cima do feedback porque ele não aceita aquela oportunidade de melhoria, ele não aceita aquela sugestão de melhoria? De repente você já passou por isso. Mas como é que eu lido com essa pessoa? E às vezes você já falou com essa pessoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes sobre o mesmo problema e aquele problema não vai embora, ela não melhora. Então, seguindo a própria sugestão bíblica, para de falar com esse cara. Para de falar sobre o problema com esse cara. Ao invés disso, chama ele para a próxima conversa e fala o seguinte: fulano, sabe aquele problema? Então, eu não quero mais falar sobre ele. Já falou sobre ele tantas vezes, eu não quero mais falar sobre isso. Na verdade, eu quero falar com você sobre outra coisa. Eu quero falar com você sobre a realidade de que te dar feedback, falar sobre um problema com você não resolve o problema. Eu preciso saber de você o que eu preciso fazer, qual é a forma que eu posso te dar feedback que gere resultado. Porque a minha função como líder é proteger a visão da organização, proteger a minha equipe, proteger esse departamento. E eu preciso saber de você como é que eu lido com você para a gente resolver esse problema. Porque uma coisa que eu sei sobre esses caras, às vezes difíceis de receber feedback, é que normalmente eles são muito bons. Eles são competentes, às vezes ele é o melhor vendedor que você tem no time, às vezes é um cara que produz muito resultado. E ele se acha o cara e por causa disso ele não aceita um feedback, um ponto de melhoria, ele não aceita essa abordagem, esse desafio de mudar. Ele simplesmente é resistente a isso. Só que às vezes isso está gerando um problema na equipe inteira. E às vezes você precisa trazer para ele e falar: olha, eu preciso lidar com o fato de que eu tenho que limitar a minha exposição a esse problema. E eu quero saber de você o que eu posso fazer, qual é a forma que eu tenho que te abordar para que a gente resolva isso. Porque eu não quero mais ter que lidar com pessoas chegando chorando para mim, por exemplo, porque foi maltratada por você, por exemplo.
Ou eu não posso simplesmente chegar no final de mais um trimestre e não atingir o resultado que é esperado pela organização, porque você não fez aquilo que eu te pedi, você não fez os ajustes que eu precisava que você fizesse. Passa para ele o desafio de dizer o que é necessário para que o feedback funcione com você. O que eu posso fazer para que você consiga praticar essas coisas? Eu quero saber de você porque eu entendo que pessoas recebem feedback de forma diferente. E tá tudo bem, mas eu quero saber o que funciona para você. E joga para ele esse desafio. O que você precisa? Você precisa que eu te mande flores? Você precisa que eu te mande uma caixa de bombom junto? O que eu preciso fazer? E nessa hora é a hora de ser cuidadoso, carinhoso, preocupado de fato com a pessoa nesse momento. Como é que você se sente na hora que eu te dou o feedback? Talvez ao fazer essa pergunta você vai ficar surpreso ao perceber que a pessoa às vezes se sente frustrada, às vezes ela se sente sentindo que ela deixou a equipe na mão, que ela não está entregando o resultado, que ela se sente mal, que ela se sente envergonhada por não estar conseguindo fazer o que precisa ser feito. Talvez você vai descobrir que existem dores ali naquele processo que você pode ajudar nisso para que esse feedback passe a funcionar, passe a ter resultado. Agora, essa é a primeira pergunta. O que eu preciso fazer para que esse feedback funcione com você? E deixa a pessoa trazer o resultado. Mas existe uma segunda pergunta, que é quais vão ser as consequências? Ok, eu vou fazer do jeito que você pediu, mas quais vão ser as consequências caso você não gere a mudança que a gente precisa que você gere? Porque os tolos, né, como a gente vem falando aqui, ele só vai mudar quando a dor de não mudar for maior do que a dor de mudar, ou seja, precisa ter consequências. Então, nesse momento, você vai acordar com ele. Quais serão as consequências caso você não adote as mudanças que a gente vai definir aqui agora? Eu vou te dar o feedback, eu vou te abordar da forma que te agrada. Mas quais serão as consequências caso você não adote as mudanças necessárias? E aí vocês vão chegar em acordo. Às vezes vão ser mudanças da pessoa perder a função, perder ali o comando daquele determinado projeto, ou talvez a mudança vai ser extrema a ponto de ele sair da organização e infelizmente vai para o olho da rua. Mas é preciso haver consequências para esse tipo de pessoa. Repetindo o porquê? Porque ele só vai mudar quando a dor de não mudar for maior do que a dor de mudar. Então ajuste o seu discurso para esse tipo de pessoa e traga ela para o processo de ajuste. Deixe que ela traga a forma que vai funcionar para ela. E trace junto com ela consequências caso as mudanças não sejam adotadas da forma que foi combinado. Tá certo? Eu sei que gerar feedback para esse tipo de pessoa é um desafio, mas é preciso ser assertivo, porque são pessoas importantes, são pessoas que têm valor, são pessoas que normalmente são muito competentes e você quer essas pessoas no seu time produzindo, mas você quer elas de forma correta, com os ajustes de conduta necessários. E caso ela não aceite esses ajustes, infelizmente, ela vai precisar deixar de fazer parte da sua equipe. Tá certo? Um abraço!